Tá, então, está sendo gravada. Então tá bom, vou orar então, vamos lá. Pai querido, Deus Santo, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui com a gente. Em nome de Jesus, que o Senhor vai inspirando aí o pastor Lucas e todos os irmãos para poder falar coisas vindas direto do Teu coração, em nome de Jesus, do Teu Espírito, e que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, crescer e nos aperfeiçoarmos na Tua presença, que a gente possa estar pronto, nosso corpo físico possa estar pronto, Senhor, nosso DNA, tanto a nossa alma e o espírito também. Glória a Deus, estejam santificados e preparados, glória a Deus, para poder, Pai querido, suportar altos níveis de poder e unção, glória a Deus, que o Senhor está para derramar, com certeza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a gente possa fazer, sabe, guerrear essa guerra aí, e a gente, com certeza, o nosso coração está muito aflito em ver tanta injustiça, tanta, sabe, as trevas agindo desta maneira, né, de tal maneira terrível, né, e a gente está aqui como espectadores, mas vai chegar a hora que nós seremos os protagonistas dessa história, Pai, na Terra aqui, em nome de Jesus, e a gente possa realmente desmascarar e derrubar, sabe, e colocar no chão essa estrutura das trevas, Pai, eles possam realmente temer o Teu nome e saber que há um Deus nessa terra poderoso que está vendo e observando todas as coisas, Pai querido, em nome de Jesus. É isso que a gente quer, e a gente vai ver aí esse sistema maligno realmente começar a cair, a ruir, em nome de Jesus, e com certeza o Teu terror, Pai querido, vai se espalhar por essa terra, glória a Deus, e todos vão temer o Teu santo nome, em nome de Jesus, glória a Deus, é isso que a gente está esperando, Pai querido, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, poderosamente, a irmã Márcia, o pastor Lucas, o pastor João, o irmão Daniel, todos que vão vir, toda essa santa noiva, essa santa igreja, que o Senhor está preparando para este momento, Pai querido. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim a gente te louva e já te agradece aqui neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, o tema assim que está tocando o meu coração hoje envolve vários aspectos do nosso coração. Mas para poder ter um suporte do que Deus quer falar, né? Eu não quero falar nada. Graças a Deus eu não quero. Eu já fui muito solícito de querer ser pregador, de querer ser isso. Agora eu só quero fazer o que Deus manda. Para mim tá ótimo. Eu descanso mais. Então, esse arrebatamento que houve do irmão Rubens Júnior, não foi o Robson Martins, por isso que o Robson Martins continuou fazendo o culto. Então, houve um problema de desinformação, e o inimigo gosta muito desse negócio de desinformação, porque são dois personagens que são apóstolos, vamos dizer assim, da mesma igreja. E como o irmão foi arrebatado em casa porque estava em jejum e em espírito, ele não apareceu mais na igreja, disseram que ele tinha sido arrebatado com o corpo e tudo. Então, veja, olha a primeira desinformação. E a segunda desinformação é que era o irmão Robson e não o irmão Rubens, que é tudo com R, né? Então, você veja como uma coisa que saiu dentro da igreja, a pessoa vai fragmentando e vai mudando a informação, aí gera confusão, até teve gente que se escandalizou, porque teve gente que não acreditou que tinha ido de corpo e tudo, aí os outros falaram, mas será que o arrebatamento começou e tal, aquele negócio todo? E outros acharam que não era verdade, porque eles viram o irmão Robson lá no culto. Mas o irmão Robson está aqui, como é que ele foi arrebatado? Não faltou nenhum dia. Então, você veja como o inimigo trabalha na questão da desinformação de palavras quando acontece um evento, e a informação, ela se divide, se fragmenta, alguém confunde dois personagens, né? E aí deu
uma certa preocupação, né? Eu não sou da igreja, a igreja Raízes lá, tem o grupo Apocalipse. Mas quem está de fora, né, ficou sem entender. Até que ele mandou um vídeo, um áudio, já mandei para todo mundo, para vocês, né? E aí tá a visão. Ele gosta de desenho, né? Então ele deve ter tido uma contemplação aí do panorama de onde ele foi arrebatado. E o interessante é que esse arrebatamento aí é para cima das estrelas e das galáxias, tá? Tem uma dimensão que é o Aion lá, a eternidade, né? Segundo o irmão Eduardo, né? Que nós temos lá o céu, o primeiro céu, o segundo céu dos planetas, estrelas e galáxias, e o terceiro céu é o lugar onde Deus fica, né? E tem um lugar intermediário entre o terceiro céu, que é o céu dos anjos, né? Bom, então existe uma cosmografia, né? Celestial. Só que, para mim, eu acho que a Erin também tem uma visão assim, né? E ela é mais até detalhada, geográfica na coisa, mas eu acho que essa visão aí foi mais até uma visão, assim, de conteúdo para... não é parábola, é metafórico. Deus quis mostrar a soberania dele, a árvore da vida, né? Ele no trono, e aqueles que ficam na rocha, encostados na rocha, que são cidades, né? Em que tem Enoque, os mais íntimos de Deus, né? Elias, assim por diante. Então é isso aí. Bom, e segundo o relato do irmão, as 3 coisas que Jesus falou para ele foi obediência incondicional, desprendimento do mundo e mortificação da carne. E nós vamos falar sobre esses 3 assuntos hoje, que é o que nós queremos tratar hoje como aula. A obediência incondicional, ela não é uma submissão cega de um soldado a um tirano, por exemplo. Certo? Você sabe que um soldado, quando ele está num exército de um tirano, como já houve várias tiranias no mundo, né, desde César, Roma, né, os soldados simplesmente tinham que obedecer sem questionar. A obediência ao Senhor Jesus Cristo, como obediência completa, é porque nós entendemos e sabemos que Ele é Deus, é santo, puro e íntegro. Então, Ele não vai fazer nada contra essa integridade que Ele tem, a santidade e a pureza, o que não acontece com um tirano. Então, quando a gente fala em obediência incondicional, para o mundo, isso assusta, é pavorante, a carne também. A carne começa a raciocinar, e se Jesus não for o que a gente pensa que é, e começa todo tipo de pergunta, né? E se eu tiver que passar por uma coisa que eu não quero? O que é o Dyers? Soldiers, Soul Dyers, o que é o Dyers? Mortos de alma, é? Interessante. Muito bom. Muito boa essa interpretação. Soldiers, soldados, mortos de alma. Soldado. No português não dá para entender o que é. Tá? Parece dado ao sol, né? Tá certo. O irmão Daniel falou aí que por isso que os soldados são chamados de soldiers, quer dizer, ou sou alma e Deus mortos para as almas. Bom, então, o que é que você tem que ter para ter uma obediência incondicional ao Senhor Jesus Cristo? O amor e a confiança de que Ele é o Deus que criou o céu e a terra, não é outro, Ele não está emprestando um cargo. Entendi. O sol significa alma. Ele não está emprestando um cargo de alguém, não está usurpando o cargo de alguém, né? Não existe um cargo livre de criador, porque segundo a teoria da evolução, existe um cargo livre de criador. Tá. Então, um cargo livre de criador é o seguinte, como o mundo veio por evolução, ninguém criou. E se ninguém criou, qualquer espírito poderoso, sei lá o quê, qualquer civilização avançada pode reivindicar o universo para si, segundo a mentalidade racional humana, né? Mas o nosso fundamento não é a evolução, o nosso fundamento é a criação. Então, se é criação, houve um criador. E se é um criador, ele reivindica porque é dele. E aí a gente só tem o trabalho de reconhecer a verdade, que seja, quem é esse criador. Então, o próprio criador é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? E aí nós temos toda a estrutura da criação que é dada pela pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo.
E isso afeta a nossa maneira de enxergar a realidade. Porque vocês não tiveram a formação, assim, perversa que eu tive, onde você elimina Deus nas aulas, né? Aulas de biologia, conta da evolução, aulas de física, conta do Big Bang e tal. Então, você elimina Deus. Então, quando você elimina Deus, você fica com aquela cosmogonia, né? A origem do cosmos. E aí, quando você é cristão, você... onde é que eu encaixo Deus aqui, Jesus? Será quem está certo? Se é a Bíblia, se é a ciência? Nossa! É a pior angústia que uma alma pode ter depois da esquizofrenia. Entendeu? É horrível. É de arrancar neurônio assim com a mão, né? Então, o que acontece? Eu sofri muito disso. Então, para mim, derrotar o espírito de incredulidade por causa da formação... claro, em família eu fui ensinado a crer em Deus. Mas na universidade, não. Na universidade era uma bazuca todo dia. Nas conversas, na sala de aula, nos corredores, nas aulas, né? Nas críticas, nas perseguições também. Então, e aí você não consegue obedecer a Deus plenamente. E na igreja, para quem não teve curso de física, ou de matemática, ou de lógica, que anula Deus, na igreja, o que vai fazer você não confiar em Deus a ponto de obedecer totalmente? É os escândalos. É a desconfiança na sua própria fé, no testemunho, né? E coisas do tipo. Ou seja, ou mesmo a carne, né? Quando a carne diz assim, não, a vida é para mim viver. Não é para mim emprestar ela para ninguém, nem dar ela para ninguém, é para mim fazer o que eu quero e ser feliz. Esse é o meu lema. E quando a pessoa vai com esse lema, ele não sabe que ele está dentro de uma Matrix, que existe uma guerra celestial, então ele vai se enganar. Então tem um amigo meu que ele acredita que ele tem que ser um homem bom e justo, né? Já trouxe umas perguntas deles aqui, até fui tema de aula, ele já mandou outras também, e eu fiz aí um áudio para ele também. Foi até uma aula de filosofia e criação ao mesmo tempo. Então, aí quando você encontra esse conflito, né, como é que você vai se submeter a Deus? Então, a submissão a Deus, ela vai nascer do quebrantamento que a sua carne tem que ter. Porque se você não pecasse, Deus não teria como quebrantar você. E você não estaria pronto. Porque nós somos um vaso, né? Então, você tem que criar uma estrutura para receber o poder de Deus. Então, a própria história nossa, onde vai ter todas as quedas, os conflitos, as angústias, vai fazer parte do conteúdo que Deus vai tratar. Quando chega na fé, que é o ponto que você se converte e aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. É claro que desde o nascimento, antes do nascimento, Deus já estava preparando tudo. Isso não... E o Senhor até falou para Eren, né, que olha, Eren, você pensa que eu tive com você só depois que você me conheceu? Não, eu sempre tive com você, te livrando, te ajudando, porque eu queria fazer esse propósito com você, você aceitou, e então estamos aqui. Então, e aí começa uma maneira diferente de andar com Deus, né, porque quando você não conhece ao Senhor, você anda aos trancos e barrancos, né, fazendo o que você quer, o que você acha que é importante, que você gosta, levando... né, gordoada na vida, caindo, levantando, se ferindo, machucando, e não superando muita coisa. Quando você começa a superar, é quando você começa a encontrar o Evangelho. Mas o Evangelho, ele nos foi dado, né, para desenvolver um outro lado que é, a princípio, inexistente, né. O lado espiritual no homem carnal não existe, então ele tem que nascer. Então nasce o Espírito, aperfeiçoado, instantaneamente pela fé, e aí esse Espírito vai trazer do Espírito de Deus e do trono de Deus e da palavra de Deus as informações para modificar a alma. Aí, quando essa alma reconhece tudo isso que eu falei, que Deus é único, é verdadeiro, é santo, é justo, que Ele amou, né, que Ele ama todas as suas criaturas, gente, como é difícil para mim, que teve essa formação, acreditar que Deus ama tudo isso.
Porque o ensino que eu recebi sobre as coisas que foram criadas, que a gente vê como criadas hoje, mas como evoluídas, é tão estéril que eu tenho dificuldade de ver amor em criação. Porque o cientista vai lá para o laboratório, faz uma reação química, manipula um negócio, constrói um aparelho eletrônico, faz qualquer coisa. Ele tem amor no que faz, mas não é o amor de Deus. E você saber que desde a abelhinha, da joaninha, até o sol, até as galáxias, Deus fez tudo por amor. Olha, uma coisa que você tem que ficar assim, ó, martelando na sua cabeça para poder o seu coração abrir e entrar. Isso, pelo menos, foi para mim, né? E aí, quando chega a hora do conflito, que é a hora em que você tem que passar apertos e angústias, tristezas, dores, né, renúncias, né, principalmente renúncias do eu, o amor é uma coisa imprescindível. Não é importante. Importante é aquilo que pode até ser trocado por uma outra mais importante. É imprescindível, não pode faltar. E acontece que, por exemplo, na sua racionalidade, obedecer incondicionalmente, se você não souber que é porque a estrutura que você vive e foi formado está contaminada pela árvore do bem e do mal, se você não reconhecer isso, né, pelo menos para mim, foi uma faca, uma espada amolada para cortar a influência da carne, ou seja, eu não quero mais viver segundo a ciência do bem e do mal, que é o que o mundo vive, é a carne. Eu faço, eu posso, né? Eu quero, é desse jeito, é a minha vida, não se meta. Entende? Então, eu tenho como base a obediência incondicional a Deus, o amor. E o conhecimento de que Ele é o Criador, e o conhecimento de que eu tenho que abandonar tudo que é sugestão velha, que vem da árvore do bem e do mal. Aí vamos para o segundo item. O segundo item é o desapego. Todos nós precisamos amar alguma coisa e amar alguém. E quando as pessoas trocam as pessoas pelas coisas, elas não conseguem amar de verdade. Que tem gente que ama as coisas e tem gente que ama as pessoas. Né? E tem gente que ama as ideias. O avarento, ele ama as coisas, o que ele tem. O filósofo, o ideólogo, o político, e até, de certa forma, o religioso, ele ama as ideias. Né? Mas aquele que é humano, verdadeiramente criado por Deus, ele ama o seu semelhante. E aí, amando o seu semelhante, também vai amar a Deus. Porque João falou, né? Como vai poder amar a Deus que não vê se não ama teu irmão que você vê? Então, a escadinha... E tem gente hoje que parou para amar os animais, né? Não consegue amar o ser humano. Ele adota 5, 10, 20, 30 gatos, mas um cachorro. Mas não consegue. Eu fui na casa de um amigo lá, um monte de gato lá. Então, aí ele falava, eu não consigo amar as pessoas, eu só consigo amar os animais. Então tem esses problemas, né? E aí, quando você começa a amar de verdade o ser humano, é porque você já foi bastante quebrantado, você já foi bem tirado do seu pedestal do orgulho, e você começa a entender a fraqueza humana, porque quando você começa a aceitar a sua fraqueza, as suas necessidades, as suas frustrações, as suas ambivalências, né, suas dualidades, aí você começa a ter paciência com as pessoas. Porque quando você conhece a lei, ou quando você conhece algum paradigma onde se estabelece comportamentos, alguma ética, moral, social, você assume aquilo como correto e se alguém não fizer exatamente como você acha que tem que ser, você começa a cortar com a espada. Só que a gente acha que essa atitude é certa, né? Que Deus faria o mesmo, né? A gente sempre acha que Deus fala, nossa, se Deus vê uma coisa errada, ele corta com a espada, assim, porque eu corto também e tal, eu estou imitando Deus. E não é verdade. Recentemente, eu tenho que falar bem recentemente, eu entendi que Deus, ele olha assim para os nossos erros,
sem fazer aquele julgamento destruidor. Porque eu comecei a aprender a fazer isso. E eu comecei a aprender a fazer isso porque eu conversei com uma pessoa no WhatsApp, até problemas até pessoais. Poxa, foi tão gostoso que a pessoa me ouviu sem me julgar, somente na intenção de me ajudar. Então é isso que a gente espera dos irmãos e na igreja. Que a gente ouça uns aos outros os piores pecados, as piores perversidades que alguém pode contar, mas ele está contando, está confessando, sem julgar e sem apontar regras. Porque até você deixar o coração puro e preparado para obedecer alguma coisa que seja, se você apontar regra, você já cristaliza pessoas, coloca uma armadura nela. Você tem que deixar a pessoa livre para expandir o coração, contar até sair tudo. Seja vício, seja imoralidade, seja perversão, seja qualquer coisa. Frustração, dor, angústia. Aquilo tem que se esvair numa confissão. E é muito difícil hoje você encontrar na igreja quem possa ouvir, quem possa apontar o dedo, depois de você contar 4, 5 frases da sua vida, e levar pedrada é fácil. Mas quem realmente vai ouvir assim, ó, de uma forma assim, ó, neutra, somente com a intenção de querer te ajudar e querer que você seja liberto. É difícil. Está muito difícil. E eu acredito, né, até o pastor João falou, que os 144 mil vão ter que ter esse coração. Porque tem muitos problemas sérios no mundo. Muitos problemas assim de embaraço mesmo, que o diabo fez assim, vou fazer esse embaraço e joga na mão de Deus, quero ver se ele é bom mesmo para desembaraçar. Eu acho que é mais ou menos isso que o inimigo faz com o ser humano, tenta usar qualquer artimanha para destruir, para manipular. É claro, uma pessoa tendo a palavra de Deus, ela consegue evitar muita tentação, mas tem um resto do mundo que está carente, que fez um monte de burrada, que atrapalhou a vida inteira, que está embaraçado, e Deus ama e quer salvar, e está lá na angústia. Deus não quer mandar para o inferno. Aliás, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Não sei porque parece que quando a gente fala essa frase, parece que existe assim uma prepotência de Deus de querer mandar a gente para o inferno. Quem quer mandar a gente para o inferno é o diabo. E nós vimos na aula passada que até para o inferno, que não é o lago de fogo, algumas pessoas vão para serem açoitadas por causa de que as obras delas são de palha e madeira, mas o fundamento é Cristo, mas vão ser salvas nos juízos do trono branco. Isso nós já vimos. Então, se eu falar isso, só essa teologia aqui, dessa última frase, numa igreja que acredita que no juízo do trono branco é só corte, é só jogar no lago de fogo, é só para aparecer lá para jogar, né? Eu estou falando uma heresia, mas eu hoje sei que não estou falando uma heresia, porque antes eu achava que os argumentos teológicos eram tão fortes que eu ficava com medo de expor meu ponto de vista. E como eu falei, a imagem que eu tinha de Deus estava sendo melhor do que o Deus que eles estavam me mostrando. E eu falei, como é que eu posso ter uma imagem de Deus melhor do que o Deus que me apresenta? Por que eu não estou conseguindo me surpreender com esse Deus? Eu estou conseguindo me decepcionar. Porque a misericórdia dele é muito pequena, é seletiva, é agressiva. Então, graças a Deus, eu estou vencendo e superando. Aí tem a diferença. Não, mas isso é doutrina católica. Hoje eu estou aprendendo a associar as coisas. Saber realmente que todos católicos evangélicos, né, corações, vamos dizer assim, que são do Senhor, estão por aí. Até sem tarja, né, sem camiseta, sem calça jeans, com o nome de Jesus. Bom, então o que é que acontece? Esse desapego que a gente tem que ter na alma é outro trabalho que Deus tem que fazer. Então eu estou falando os 3 temas que o irmão Robson trouxe de Jesus, né? Amor incondicional, obediência, desapego e mortificação da carne. Então nós vamos para o 3º item depois. Vamos terminar aqui essa desapego. Então o desapego significa que você ama as pessoas, mas não se apega a nada desse mundo. E esse processo, gente, não é fácil também.
Porque a gente se apega ao que gosta, ao que tem, à vida que vive, ao carro, à casa, à fazenda, ao emprego, à esposa, aos filhos. E Jesus fala assim, gente, vamos morar em outro lugar? Ah, não quero sair agora não, Jesus. Atarda um pouquinho aí, eu ainda tenho muita coisa aqui. E como eu falei, né? Essa chácara aqui é um refúgio para mim, poderá ser um refúgio para qualquer pessoa que Deus movimentar, né? Porque também não vai ser qualquer um que vai vir para cá para se refugiar aqui. Né? Até a gente fala, ó, se eu tiver que sair daqui, ser um dos 144 mil, eu e minha filha, for pregar o evangelho para o resto do mundo, e ficar aqui a pastora Nilva e o pastor Jones como uma cidade de luz, para mim está ótimo, eu não tenho apego para isso. Então, olha, chegou mais um desapegado, esse aí é totalmente desapegado. O profeta João Batista. Para viver desapegado que nem ele, meu Deus do céu. Então, veja só. Então, esse desapego está sendo muito difícil para alguns na igreja. Não estou falando daqui, né? E agora, uma coisa que eu aprendi é vestir a carapuça certa, né? Porque antes, quando falava assim, Deus vai castigar, não sei o quê, aí eu falei, nossa, eu não sabia se a palavra não era para mim, eu vestia a carapuça e só me machucava. E começou, e o próprio pastor João falou, irmãos, essa palavra não é para vocês. E a gente aprendeu isso também. Separar o que Deus fala para quem e o que, né? Porque hoje tem muito vídeo no YouTube que fala, Jesus falou para você largar o pecado, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala assim, bom, eu tentei largar, já larguei, mas ainda não estou perfeito? Pô, será que tem alguma coisa aí? E o vídeo acaba causando angústia, porque não é para você aquilo lá. Isso ali é para um outro. Gente que já não está no mesmo rol que você, né? É claro, você precisa examinar seu coração todo dia, você precisa se arrepender todo dia, você precisa se apresentar de novo todo dia, você precisa renunciar a si mesmo todo dia. Isso. Mas às vezes você pega uma informação que não era para você. Então eu estou aprendendo a selecionar isso. Então, voltando aqui à questão da alma e do desapego. Então, eu acho que o primeiro nível, que é o amor incondicional, é um nível espiritual. Vamos colocar assim. Então, é algo que acontece lá no espírito. O segundo nível, que é o do desapego, é na alma. Né? Porque Jesus falou desses 3 itens para a preparação para o arrebatamento. E o terceiro nível é a mortificação da carne. Aí eu fui analisar, pelo testemunho, não sei quantos ouviu o áudio que eu mandei do testemunho do irmão Rubens Júnior. Levanta a mãozinha aí, vamos saber. Eu acho que eu não mandei profeta. É que o profeta João Batista eu mandei sim, mas é no Telegram. Quantos ouviu o áudio dele? Levanta a mãozinha aí, clica para mim, por favor. Uma Márcia, pastor João, Daniel, só para me saber. Alô, tem alguém aí? Estão me ouvindo mesmo? Acho que eu não ouvi aqui, não ouvi o testemunho não, pastor. Não, mas o... Pastor, eu acho que você não mandou. Eu mandei o áudio com tudo. Então, viu, pastor Lucas, então não é a mesma pessoa que foi arrebatada, é isso, né? Não é o Robson Martins, é o Rubem Júnior. Eu mandei sim para todo mundo no Telegram, porque eu sabia que eu ia conversar sobre esse assunto. Mas tudo bem, vamos lá, não tem problema, não houve, não tem problema. Bom, então ele fala da mortificação da carne. Aí o que aconteceu no arrebatamento dele? Ele foi para casa fazer um jejum muito forte, Deus falou que ele ia ser arrebatado, e já vinha preparando ele para ser arrebatado. Só que não foi com o corpo dele ficou deitado, sentado numa cadeira. Eu sei que ele estava sentindo dor, fome, porque ele estava cansado, com sono, e foi embora. Aí Deus falou, foca em mim, foca em mim. Deixa a carne sentir dor. Aqui no espírito você não tem dor, não tem nada. Tá, eu mando lá no... Não, Daniel, mandei sim, mandei para todo mundo, é no Telegram. Procura Telegram, rapaz. Se não tivesse mandado, eu mando agora. Daniel de Deus. Mandei sim, ó, aqui, ó. Tá lá em cima o áudio aqui, ó. Em cima desse texto aqui, ó. Em cima do texto.
Bom, então ele fala de mortificação da carne. Quando ele fala de mortificação da carne, eu pensei, poxa, se é para mortificar a carne, então ele já devia matar logo de uma vez, né? Mas não é, gente, não funciona assim. Porque ele foi arrebatado e a carne estava morrendo aqui na terra. E ele voltava para levantar a carne e alimentar, senão ela morria. E voltou. Então, se fosse em absoluto matar a carne para viver só no espírito, ele não teria feito essa realimentação da carne para voltar. O que o Senhor quer dizer com isso? Que quando há uma mortificação da carne, você tem que dizer para a carne quem manda, é o espírito. E não que você vai fazer uma subtração total da sua carne para morrer e já viver no espírito, porque não é a sua hora. Então não faz sentido. Ele até falou do equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então por que separa um jejum? Ora, se é para você viver no espírito e o espírito vai morrer, a carne vai morrer durante o jejum, então não parasse o jejum, morria, vai embora. Estava perfeito. Se a perfeição vem por aí, vamos embora. Então separa um jejum. Do mesmo jeito que ele interrompeu, veio, alimentou, atendeu até a polícia, porque procuraram ele, mandaram colocar ele até na polícia, atrás dele, bateu na porta dele, ele falou assim, não, tá tudo tranquilo, eu estou aqui em casa, porque eu estou fazendo um jejum de desaparecido da igreja. É isso que ele falou para a polícia. Bom, então é a questão do exagero espiritual, que acontece no amor, que acontece no desapego, o que acontece na mortificação da carne. Né? No amor é quando o pastor, o presbítero ama a igreja e esquece da família. Casou com a igreja e esqueceu da esposa. Porque a nossa primeira igreja é a nossa família. No desapego é quando o cara vai para um culto de prosperidade e aí ele recebe um desafio de dar uma fazenda, de dar um carro lá para o pastor para mostrar o desapego. O pastor ficar rico e você receber uma outra bênção lá, porque Deus está prometendo. Aí você lá doa carro, doa até aliança de casamento, né? Estupidez, né? Aliança de casamento é um símbolo, cara. Como é que tem pastor perverso que pede uma aliança de casamento? Que eu já vi acontecer. Fazenda. Então, maneiras erradas de se desapegar, né? E a mortificação da carne é quando você quer um exagero de santidade, que você quer um jejum absurdo, que você vai defraudar o seu próprio corpo de uma forma mortal, que você vai causar doença. Então, no caso dele, Deus fez uma exigência muito específica, muito dura também, dele deixar o corpo, espera só um pouquinho, dele deixar o corpo ali sem sentir a dor, né? Ele falou até que as enfermidades e a dor, né, faz mortificar a carne. Mas ele voltava no limite que a carne estava para morrer, para realimentar. E aí voltou ao ministério, depois daquele tempo de arrebatamento, voltou ao ministério e está se recuperando na saúde. Então, eu ainda quero continuar sobre esse aspecto aí da mortificação da carne, porque é muito importante, porque eu quero entrar nas outras partes da mortificação da carne. Pode falar. Não, viu, pastor, é só, olha, até sugeriria, né, se desse tempo, o senhor colocar o testemunho dele, por mim, poderia, né, se desse tempo aí, podia até colocar. Eu posso colocar no final, ainda temos aí uma meia hora, porque é 1h e 17 minutos. É longo então. Tá. Eu tenho que colocar numa velocidade 1.5, alguma coisa, senão não dá. Bom, então vamos continuar essa questão da mortificação da carne. Então a gente entende que a mortificação da carne é só para você, através do jejum, dizer quem manda. E submeter qualquer coisa que está, qualquer ruído que a sua mente, seu coração, os seus sentimentos estão criando acima da vontade de Deus. Porque se a carne criar ruído suficiente acima da vontade de Deus, ela ultrapassa e começa a fazer a própria vontade. E aí deixa de obedecer o primeiro critério, que era obedecer a Deus incondicionalmente. Então, esse ruído de pensamentos e sentimentos que a carne tem, que não para de pensar, que não para de calcular, que não para de julgar, que não para de tentar prever, tentar entender, ela tem que ser abaixado esse ruído para baixo do espírito, o espírito fica sereno, calmo, né?
O budismo fala até que o observador universal, o próprio espírito teu te observa. E aí, você baixando esse ruído do sentimento, dos pensamentos, que são sentimentos também que vêm, sentimento de ódio, vem tudo na carne. Você passa a ter mais condição de ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, a mortificação da carne no jejum tem condição de dar para você esse filtro. Eu confesso que eu não sou um cara que jejuma bem. A minha prática de jejum é muito modesta, muito pequena em relação a muita gente que já jejua há muito tempo, inclusive o pastor Luciano Subirá, que parece que é um dos exemplos de mais jejum no Brasil, né? 40 dias de jejum, caramba. Só que Jesus falou para ele que o relacionamento que ela tem com ele tem mais poder e mais revelação do que quem jejua 40 dias. Então, jejuar não é tudo. Então, o que acontece? Aí, você começa a ouvir o Espírito, e é aí que você tem que manter-se, a carne abaixada. Então, frequentemente, você vai ter que voltar a fazer jejum, porque a carne vai voltar a crescer, para você manter o nível de comunhão e de audição do Espírito. E eu, como eu tenho um grande problema de audição espiritual, porque parece que tudo para mim vem intuitivo, e às vezes vem tão intuitivo que eu não sei se sou eu ou se é Jesus. Eu me confundo. E às vezes é Jesus e eu penso que sou eu, e às vezes sou eu e eu penso que é Jesus, entendeu? Então eu não sou daquele que ouve a voz assim, audível, né? É muito raro, assim, eu ter aquele sentimento que se traduz em palavras mentais, sempre um sentimento. Quando eu saí para evangelizar com o profeta João Batista, que eu já falei aqui, eu já tinha o costume de sair para evangelizar, né? Adquiri esse costume e aumentei quando o profeta João Batista ficou lá 3 meses lá comigo em Ponta Grossa. Eu sentia aquele toque no coração de falar. Mas não vinha assim tudo para falar, assim como se fosse um texto, assim, que baixar um download aqui na minha cabeça. Não. Era um tipo de inspiração e intuição. E no meu dia a dia, na luta, na batalha, também é assim. Eu só tenho que ficar quietinho, porque a minha carne é muito aviltada. Então, se eu der brecha, ela vai para frente. Então, aí eu fico perturbado. Então, eu só tenho que me abaixar e me abaixar e me abaixar. Bom, então, o jejum serve para isso. Porque se fosse para matar, a gente matava logo, vai embora. Mas a gente não, precisa construir uma história e terminar uma carreira. Então, a gente volta a alimentar a carne e... Então, é uma questão... Eu fiquei meditando esses dias todos nessa situação que ele colocou no áudio para poder falar isso para vocês e entender o que era esse propósito. Até o dia do arrebatamento. Porque aí no dia do arrebatamento é Deus que está puxando você para cima, não é você que está subindo. Deus vai enviar um anjo, né, para cada um de nós para levar embora. Que é o nosso anjo que está conosco até... Eu acho que tem outros, né, mas o anjo que está conosco desde o nosso nascimento. Bom, então tem outro aspecto da questão da mortificação da carne, que esse é mais difícil até de trazer em palavras, né, que eu estou clamando aqui para o Espírito Santo não deixar eu perder o fio da meada, que é a questão da alma, do sentimento, da escolha. Por quê? Você tem que chegar no nível que o último item, a mortificação da carne, ele se volta para o primeiro e vira um anel. A mortificação da carne, ela tem que levar você de volta à obediência plena e de volta ao desapego. Então, forma um círculo. Então, na mortificação da carne, você quer fazer toda a vontade de Deus e tudo que está no coração de Deus e não mais sua vontade. Porque se a carne ainda sobreviver, ela vai voltar com a vontade dela, com os desejos dela e com os apegos dela. E a guerra celestial que acontece nos ares, que também acontece na nossa vida e tem um paralelo sobre tudo que nós guerreamos em nossa mente e nosso coração, tem todo um paralelo entre alma, espírito e carne com o mundo celestial. Então, essa guerra celestial, ela é aquilo que acontece conosco quando a gente tenta mortificar a carne. Porque quando você consegue, de fato, pelo Espírito, mortificar a carne, você supera as barreiras e as confusões que o inimigo coloca, porque o diabo ele não para de dar informação errada. Ele parece aquelas rádios
que antigamente tinha, que o prefeito colocava na cidade, um alto-falante, o dia inteiro aquela rádio ligada. Né? Ou o padre, né, colocava um alto-falante o dia inteiro falando lá, no alto-falante da igreja. Tinha gente que tinha até raiva. Então é uma coisa assim, o diabo não para de dar informação errada, de incitar sua mente a pensamentos, a sentimentos, ele não para. E se você entra numa fisgada que ele faz de uma conversa que ele quer ter com você, o diabo adora discutir relacionamento, né? Conhece a piada do discutir relacionamento, né? O casal para de se relacionar para discutir relacionamento. Então, o diabo adora esse tipo de discussão de relacionamento, porque Deus quer um coração entregue e um coração adorador, uma atitude de descanso, e a gente não consegue manter isso por muito tempo. Eu creio que tem uma hora que você tem que chegar para Deus e falar, Deus, os itens são esses, a situação é essa, o ponto de vista é esse, me ajuda a abrir mão do meu próprio querer, me ajuda a fazer a tua vontade, vencer o medo, vencer o pecado, vencer tudo que eu estou precisando vencer. E aí você se aquieta e deixa Deus trabalhar, porque se você não fizer isso, volta tudo de novo. É um ciclo assim, parece uma roda. E eu percebo isso demais na minha vida, que as coisas se repetem. Parece aquela brincadeira. Tinha 2 cachorros, um era pet, outro era repete. Qual o nome do segundo cachorro? Repete. Aí a pessoa, tem 2 cachorros, um era pet. Aí fica essa brincadeira toda, o diabo fazendo com a sua cabeça. Pet e repete. Então, essa batalha espiritual da mortificação da carne, que é difícil hoje para nós e para muita gente, que Deus vai fazer pessoas se submeter. Porque agora é assim, o prazo é o seguinte, até o dia dos 144 mil ser levado, quem conseguiu passar por esses testes vai ser 144 mil, vai ser levado. Vai voltar transformado e vai trabalhar. Quem não passou nesses testes fica como noiva, para ser cuidada pelos 144 mil, passa pela grande tribulação até o dia do arrebatamento. Então esse é o esquema que está proposto. Tá? Então, por favor, está bem claro isso, para ninguém mais se enganar, nem eu mesmo, né? Porque eu posso estar aqui falando, mas também eu posso ficar para trás, né? Como o Paulo falava, que eu pregue, mas não fique como para trás. Então, essa entrega total da nossa vontade, ela tem que ser genuína ao tal ponto que a gente consiga essa mortificação da carne. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma consciência do evangelho, que não é essa consciência religiosa que vai subvertendo a pessoa de uma forma maligna, como uma santificação forçada, que foi o que nós falamos na aula passada. A santificação tem que ser produzida pela fé em Jesus, pela rendição a Deus, e é Ele que faz. Gente, eu acho que existe até um outro nível de santificação que a gente ainda não conseguiu entender. Eu tenho essa desconfiança, é uma desconfiança, tá? Não tenho nada preparado para falar sobre isso. Que significa que Deus manda você fazer coisas que você não entende. Mas você não vai fazer de forma errada. Né? Você vai fazer da forma como Deus quer. Por quê? O que nós precisamos é realmente conhecer o coração de Deus para saber se aquilo é do coração de Deus ou se é nosso. Porque se é do coração de Deus, amém. Se é nosso, a gente tem que falar, Senhor, eu prefiro mais a Ti do que a mim mesmo. Por favor, retire esse meu desejo, retire essa minha vontade, para que prevaleça a Tua e não a minha. Aí sim, aí você novamente pegou a carne e voltou ela para o lugar dela. Então, essa questão de voltar a carne para o lugar dela pode acontecer na oração, nesse clamor de sujeição, e pode acontecer no jejum. E pode acontecer também na leitura bíblica, que é quando você aprende com os exemplos e as mensagens da palavra, de outros que já passaram por coisas semelhantes com você. Você lê nos salmos, nos provérbios, nos profetas e assim por diante. Bom, então esses são os 3 aspectos que eu queria falar sobre o arrebatamento do irmão, né, porque eu achei importante e achei concernente a batalha espiritual, porque ele falou que agora a igreja vai passar pela mortificação da carne. Teve gente que não passou nos testes do desapego e vai ficar. Teve gente que não passou nos testes da obediência e vai ficar.
para poder ser aperfeiçoado. E aí agora vai ter o teste da mortificação da carne. É claro que um teste ele volta. Eu aprendi até com o irmão Geraldo, né? Eu também tinha sido reprovado algumas vezes e Deus voltou a repetir o teste. Isso acontece também, não fique preocupado. Eu não passei no teste, mas eu... Não, Deus ele faz uma recuperação, ele dá um segundo teste, tá? De obediência, de desapego e de mortificação. E que nós vamos passar dias de fome e vamos comer frutas, o que ele falou no áudio, somente para você manter a sua carne subvertida, para na hora que vier o arrebatamento, você estar puro de consciência, de alma, de espírito, né? E a carne modificada para você ser arrebatado e não ficar com nada, né? Nenhuma palhinha para impedir você de subir, tá bom? Então esse é o tema de hoje, já são 9 horas, 30 minutos para os debates. Amém? Quem quiser comentar, pode comentar. Tá desligado o teu áudio, pastor Lucas. Bom, deixa eu voltar. Aí ele está mostrando Jesus tirando ele da água. Espera só um pouquinho, deixa eu comentar essas 3 figuras. E quando a gente chega lá no céu, a gente é tirado da água, e lá do lado de fora que Jesus está. Então significa que o universo está mergulhado nas águas primordiais, como falam as mitologias. Eu me lembro que eu passei por esse rio, só que eu não cheguei a entrar no céu, só saí das águas, as águas me purificaram. E aí, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Aí tem a montanha, né, que do trono sai todas essas águas na montanha de Deus, né, e vem até para a Terra e para o universo, né, porque tem as cidades encrustadas nas montanhas e nos vales, né, e tem a cidade celestial, e tem a primeira figura lá, que é o trono de Deus em cima de tudo, né? Então significa que as mitologias não estão erradas, né? Quando ela fala de que as águas primordiais dali vem o universo. Pode falar agora, quem quiser comentar, o Daniel levantou a mão, o pastor João, só terminar. Deixa eu parar aqui. Só queria falar melhor naquela questão. Nós falamos dos soldiers, ou os soldiers, que isso é uma coisa muito, acho que é um tema muito importante, e já agora aproveito para falar, porque eles basicamente têm esse nome, soldiers, né? Dão a alma à morte, né? A própria palavra diz tudo, tal como nós estávamos a falar, soldado, sol. No meio espiritual é conhecido como a alma, portanto é o sol é dado ao serviço do inimigo, do sistema, não é? Okay. Então é muito curioso a forma como as pessoas muitas vezes admiram essas pessoas, os soldados, quando no entanto eles são seguidores de ordens malignas. Eles mandam-lhes matar, eles matam, quer dizer, tudo aquilo que Deus Nosso Pai ensinou que não se deve fazer, eles acham que, ao fazerem, que não têm a responsabilidade, porque alguém lhes mandou fazer. Isto é muito curioso, este facto, porque é assim, quando, no entanto, é absolutamente ao contrário. Quem comete o pecado é quem faz, não é quem manda fazer. Porque eu posso dizer a uma pessoa, para a pessoa se mandar para dentro de um poço, e a pessoa manda-se para dentro de um poço. Se alguém me quiser acusar, ninguém me pode acusar, porque eu não mandei a pessoa para dentro do poço. Há uma prova disso. Há um filme que saiu em 2012 que Compliance, chama-se Compliance, que em português quer dizer colaboração. E este filme é sobre um caso verídico de um homem que simplesmente decidiu fazer-se passar por agente do FBI e telefonava para restaurantes ou para as casas de comércio e ele fazia de conta que era um agente do FBI
e mandava fazer coisas, e as pessoas faziam. O que é que ele fez? Ele telefonou para um McDonald's e perguntou logo assim, olha, não trabalha aí uma moça loira? E a outra moça respondeu, sim, trabalha. Sim, e começou a descrever essa moça loira. Moças loiras nos Estados Unidos existem várias. E ela disse, sim, a Jessica, eu não me lembro do nome, mas vamos dizer que se chama Jessica. Sim, a Jessica. Ele, exato, a Jessica. Ela está procurada. Imediatamente peguem nela e detenham-no numa sala. Então ela foi falar com o chefe e pôs o chefe ao telefone, pegaram nela e puseram-no numa sala e fecharam a porta, foram de volta ao telefone. E a pessoa disse, eu não vou conseguir ir aí tão cedo, e começou a inventar uma série de histórias e disse para mandarem ela confessar. E se ela não confessasse o que fez, para começarem a maltratá-la. Eles cumpriram as ordens todas dele. Bateram na miúda, torturaram a miúda. Quando tudo foi descoberto, eles que torturaram a miúda naquele restaurante foram todos presos, todos julgados e presos. O homem que mandou fazer tudo só teve uma única acusação: fazer-se passar por um agente do FBI. Não teve a mínima acusação. Ele fez mais do que uma dessas. Eu não me lembro, mas vocês podem ver o filme. Chama-se Compliance. Compliance, posso escrever aqui, aliás, até posso até partilhar o link, que é mais fácil para vocês poderem querer procurar. E está aqui já. Em português é complacência ou cumplicidade. No Brasil está como complacência. Pois é, porque em português tem outro nome. O português em Portugal mudou muito o nome dos títulos. Mas pronto, esse filme mostra bem o que é que acontece. Porque eles basicamente mandam cometer as ordens que eles próprios sabem que são ordens desumanas. Mas ficam sem qualquer punição sobre isso. A única punição que eles têm é uma punição moral. Bem, que nem sequer é bem moral, porque se nós formos ver a palavra moral, nós usamos muito a moral como uma palavra boa, mas a palavra moral quer dizer um conjunto de tradições aprovadas por uma sociedade. Ou seja, a moral não tem nada a ver com a cristandade, porque muitas vezes aquilo que nós defendemos não vai a favor das tradições e não vai a favor daquilo que a sociedade considera normal e uma coisa moral. Como, por exemplo, posso dar o exemplo, toda a gente já deve estar a pensar nisso, como as relações homossexuais, que eles acham que faz parte da moral. Mas pronto, era só para frisar este aspecto, porque no mundo é exatamente, até vou ligar a câmara, no mundo é exatamente tudo ao contrário. Nós já sabemos que ensinam tudo ao contrário, e a forma como eles idolatram esses soldados ou essas pessoas que dão a alma à morte, dão a alma, praticamente vendem a alma, nem vendem, oferecem a alma como um sacrifício. Assim como nós queremos ser um sacrifício vivo perante Deus, eles tornam-se sacrifícios vivos, literalmente, para o sistema da besta. E era só isto que eu queria dizer, porque eu penso que é importante. Peço perdão se o pastor Lucas acha que foge ao tema, mas eu penso que é muito importante que nós tenhamos este tipo de coisas em atenção. Porque o mandar fazer não tem nada a ver com o fazer. Quem faz é que fica com a consequência, não é quem manda fazer. Porque a pessoa pode mandar fazer muitas coisas, agora a pessoa faz se quiser. O próprio sistema ensina isso, eles mandam-nos fazer uma série de situações que nós não fazemos porque nós gostamos de fazer aquilo que o nosso pai nos manda. Obrigado por me ouvirem. Pode falar, pastor João. Amém, amém. Amém, irmão Daniel, glória a Deus, né? Olha, pastor Lucas, a gente vê que realmente o Espírito de Deus, ele está levando a igreja ao desapego mesmo. A gente vê o Espírito Santo agindo nesse sentido. E é um desapego mesmo, né?
quando Jesus Cristo fala de renúncia e de um monte de coisa, né? Daí a gente lembra até do Batista, né? Que Deus tirou tudo que ele tem e ele vive assim. Porque uma hora vai se cumprir o que os trevosos querem, que é aquela famosa frase: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Isso. Na minha opinião, eu acho que isso vai se cumprir completamente, acho que depois do arrebatamento, eu acho. Mas quando o anticristo mesmo estiver no poder, e etc., né? Eu acho que isso vai... Mas está caminhando para isso, pastor Lucas. E o Espírito de Deus, ele está nesse movimento. Sabe, da gente, olha, mas é uma coisa, é sério o negócio. Né? A gente se desapegar mesmo de tudo, de casa, mas não só de bens materiais, como até mesmo, olha, até mesmo da esposa, do esposo, de tudo. Olha, tudo que está na frente de Deus, a gente tem que, né, colocar abaixo, né? Porque Deus, ele tem que ser o primeiro mesmo, pastor Lucas. É isso que o Espírito Santo está fazendo. É Deus ser o primeiro mesmo, sabe? A gente abrir mão de tudo por ele. Agora a gente sabe que é um processo, né? Não é uma coisa, isso aí é só Deus que pode fazer essa obra na gente. É só Deus. Porque não adianta eu pegar e, de uma hora para outra, abandonar tudo e ir para a rua. Viver, né? Também não é assim, é um processo que Deus é que está fazendo isso. E Espírito Santo está fazendo isso. Porque a gente vê que o mundo, ele está sendo entregue nas mãos do maligno. Né? A gente vê o nosso próprio país sendo entregue nas mãos de ladrões, de pessoas desonestas. Né? A gente está vendo todo esse, olha... E uma hora isso aí vai acontecer. Porque, por exemplo, a gente vê movimentos que sabe, parece que querem que, por exemplo, você tirar a propriedade privada, você tirar tudo das pessoas. E isso está acontecendo. Né? Agora vai se cumprir mesmo, isso aí vai se cumprir, entende? Agora o Espírito de Deus está nisso aí, tá nesse processo. Né? Quando a pessoa não sabe como fazer, ou não procura Deus para saber como fazer, que é como se libertar, porque Deus é que vai libertar, Deus permite que apareçam essas leis, essas coisas, para forçar, né, para poder salvar. Porque a maneira equilibrada de se desapegar, Deus sabe qual é. E a gente só tem que se posicionar na presença dele para receber essa maneira equilibrada. Porque o que acontece? De fato, as coisas moram no coração da gente. Qualquer coisa que você tem, que você usa, acaba vivendo no seu coração, e aí ela passa a ocupar um lugar central que não deveria. E o que Deus quer é a periferia dessas coisas e ele no centro. Então aí, como a gente não tem chaves e ferramentas para mexer no coração, a gente tem que entregar para Deus mexer, porque no cérebro a gente até tem chaves e ferramentas para cuidar. A gente lê um livro, lê uma história, assiste um filme, reprograma o seu cérebro, mas o coração só quem reprograma de verdade é Deus. Pode falar, irmão Daniel. Só queria dizer mais uma coisa, que eu vou pôr aqui uma coisa até no chat e tudo, acerca desse assunto. Eu acho que isto é um assunto que até nós podíamos até aprofundar mais, porque pronto, já pus lá. O que é que pus? Pus lá aquilo que os soldados usam ao pescoço. O que é que os soldados usam ao pescoço? Usam, eles próprios, em inglês, chamam o nome como ele é. Dog tags. Coisa de cão, como é que se chama a tag? A tag é aquilo que, pronto, quando põem uma identificação, algo identificar o cão. Se o cão se perder, vão ver o nome do cão, onde é que mora o cão, quem é o dono do cão e o contacto. E então, os soldados, os soldados, são dispostos a essas mesmas, que tal e qual como um cão. E eles, o sistema da besta, chama aos soldados de cães deles. São os cães deles. Portanto, literalmente, esses jovens, cujos pais muitas vezes admiram e vangloriam, o meu filho é um soldado, o meu filho é um bravo soldado, quando no fim o filho saiu das mãos do Criador para se entregar ao serviço do sistema da besta,
é a coisa mais deprimente que existe, entregou-se como um sacrifício vivo ao sistema da besta e literalmente subjugou-se a um jugo de escravidão do sistema. Portanto, isso é outra prova. Eu já pus lá a foto para vocês verem a imagem. É o chamado dog tags. Eles próprios chamam dog tags, sem vergonha nenhuma. E está tudo nas palavras. Soul dyers, dog tags, está tudo lá para nós vermos. Só não vê quem não quer. É como eles dizem, escondem a verdade à frente de todos. Amém, amém. O irmão Daniel está falando e eu creio que isso vai acontecer, irmão Daniel. Uma hora, os exércitos mesmos dos países vão todos serem convocados para serem soldados do anticristo. E isso aí já está acontecendo. Né? O soldado. Então, olha, as pessoas vão ter que tomar decisões, né, amados, na sua vida mesmo. Porque imagine, os soldados, uma hora todos vão ser convocados para servir o anticristo, servir o sistema. Né? O que você vai fazer? Vai servir, vai sair. Então é como está escrito em Joel, né? Como diz lá, o vale das decisões. Multidões no vale da decisão. Então as pessoas vão ter que tomar decisões, sabe? Nesses últimos dias, amados, né? Onde o sistema está vindo com tudo aí. E quantas pessoas estão se corrompendo? E as pessoas vão ter que tomar decisões, sabe, sérias na sua vida, porque o sistema, olha, tudo está sendo, olha, amados, é o que está na palavra, vai se cumprir, tudo vai ser entregue nas mãos do anticristo, tudo vai ser entregue, isso já está acontecendo, e é por isso que a gente vai ter que se desapegar mesmo, de coisas materiais e coisas da terra, é por isso que Jesus é tão enfático, ele é sério nos ensinamentos, quando ele diz que até na própria família ia ter divisão, né, olha, que ele tem que estar acima de todas as coisas. E é isso que está acontecendo. Que uma hora realmente o povo de Deus vai ser perseguido, a gente vai ter que se reunir em algum lugar, se refugiar em algum lugar. Agora eu acredito que agora na era da igreja, da graça, ainda vai ter uma misericórdia de Deus, por causa da presença do Espírito Santo na terra, através da igreja, através de nós. Né? Então ainda vai ter luz, ainda vai ter esperança, e como a própria palavra de Deus diz, Paulo diz que o apóstolo Paulo diz isso, ele explica isso, né? O que impede essa ação do sistema é a própria presença da igreja verdadeira, do Espírito de Deus, é o que impede esse agir, porque eles já querem fazer isso, só que eles têm uma barreira, que é a igreja e é o Espírito de Deus na igreja, né, amados? É isso que está impedindo esses planos deles, né? Mas vai ser entregue mesmo. As coisas materiais vão ser tudo entregues, né? Eu creio que a igreja, uma hora, como o pastor Lucas falou, a igreja vai sair dessa terra, que vai ser uma bênção se livrar dessa terra aqui e ir embora daqui. Agora, os 144 mil ainda vão fazer a sua hora extra. Mas o que impede mesmo esse agir, o que impede a manifestação do anticristo é a igreja que está impedindo, senão provavelmente já estaria no poder, já estaria uma dominação completa, se não fosse a presença da igreja, queridos. E isso que está acontecendo, a igreja vai ter que passar por esse desapego mesmo, material das coisas daqui, dessa terra, seja parente, seja pai, mãe, irmão, esposo, esposa, ou seja, não só coisas materiais, tudo que é daqui, né? E tudo mais, queridos. E o Espírito está fazendo essa obra na gente. Aí, glória a Deus. E que faça e que termine essa obra, em nome de Jesus mesmo, nas nossas vidas, né? Glória a Deus, aleluia. Irmã Márcia, queria falar? Pode falar, quem quiser falar aí. É hora dos comentários, né? Ninguém vai falar? Bom, então, eu entendo isso também. Agora, uma coisa que eu queria que vocês dessem para mim um parecer, um feedback, quando fala, é sobre aqueles 3 aspectos que eu falei, né? Obediência, que o irmão Daniel pegou essa parte do soldado aí, mas
falando do lado negativo, eu quero ver do lado positivo da obediência, do desapego, o pastor Jones acabou de falar, mas eu queria que falasse mais, e da mortificação da carne. Por quê? Pode falar, irmã. Olha, eu não peguei a live toda, eu entrei, mas eu tive que descer, fechar a loja, voltar. E eu penso que vai ser um pouco mais difícil. Porque a palavra fala que a gente vai pagar com a nossa vida. E o evangelho também, Jesus anuncia que aquele que quiser salvar, a sua vida vai perder. Então eu creio que o povo que vai passar para lavar as vestes no sangue do cordeiro vai ser mártir mesmo. Vai ter, além da presença de Deus, vai ver, assim, todo o comprimento debaixo do nariz. Porque eu acho que, assim, se a gente parar para pensar, de uns anos para trás para cá, tá ficando tudo muito claro, o bem e o mal. Só não vê quem não quer. Mas você sabe, irmã, aí quando coloca esse critério de que normal é que a pessoa necessariamente vai ter que morrer, Deus não cobra isso de todo mundo. Sim, eu falo dos que ficarem. A igreja que o senhor está preparando... Não existe em nenhuma parte da história da igreja uma cobrança de martírio 100%. Não existe, irmão. Você perde a sua vida porque você abandonou tudo, mas por martírio é só uma parte. Ah, não estou falando da igreja toda. Sim. Sempre tem um sobrevivente, tem que ter. Sim. Sempre tem que ter um sobrevivente. O perder a vida é perder, assim, de uma forma, vamos dizer assim, conceitual, que também leva você a perder pela própria vida, mas não existe essa doutrina de perder, todo mundo tem que perder morrendo. Não existe, isso não existe. Não, eu não acredito que é todos, mas muitos, a palavra também não usa nem esse termo, todos, né? A palavra usa muitos perderão. Não é para toda a igreja mesmo, não. O senhor, quem está buscando Deus agora, Deus não está preparando? Sim, mas então tem gente que não perde e é salvo. A questão é o desapego mesmo. A questão que porque senão vira assim a doutrina do martírio, né? Só salva quem for mártir. Não tem. Não existe isso, não. Mas o que eu percebo que até quem não serve a Deus, pessoas de bem, vamos colocar dentro do âmbito humano, que são católicos, ou que vão nas igrejas de vez em quando, ou que têm uma fé em Deus, eu falo que o mal cada vez está florando mais, irmão Lucas. Que até essas pessoas começam a despertar, já é um chamamento de Deus, para ver, porque hoje é muito explícito. Com mais a gente está caminhando para o tempo do fim, quanto mais a gente está chegando perto do dia do Senhor, as coisas estão ficando mais explícitas. Quando a gente... Porque tudo que eu sei de teoria da conspiração, da teoria da conspiração, sempre eles usaram esse termo para quando a gente falava das coisas que iriam acontecer, e hoje já quem escutava e chamava o pessoal de louco nem pode falar isso mais. Uhum. Por quê? Porque está na cara. Não, realmente não existe mais nada que não tenha sido comprovado, né? Todos aquilo que foi falado em qualquer situação, então a gente ganhou o discurso, vamos dizer assim, ganhou o debate, né? Porque as coisas realmente se comprovaram. Hoje é olho nu. Ai, desculpa que meu gatinho derrubou aqui. Hoje é olho nu, você vê a maldade explícita em tudo. Hoje não tem mais. Até quem não serve a Deus foi até um despertamento. É o que eu percebi, assim, por exemplo, nas minhas clientes, entendeu? Clientes que têm uma condição de financeira boa, que sempre teve a fim de curtir a vida, de passear, e hoje eu vejo elas buscando. Eu sempre anuncio o amor de Deus por onde eu passo. Sempre eu tô lançando semente. E hoje eu tenho outro nível de conversa com elas, entendeu? Mas se fosse uns 10 anos atrás, era impossível ter a conversa que eu tenho hoje. Por quê? Porque também chacoalhou. O pessoal que não serve a Deus começou a despertar para ver que a coisa é um pouco mais... Opa, isso aqui, mas por que isso aqui, entendeu? Porque é muito explícito hoje. É muito explícito. A gente fala que vai ter o governo, vai ter os soldados, mas a palavra fala que vai ser os próximos que vai entregar a gente.
palavra fala que os próximos vai entregar, um irmão entregando ao outro. Às vezes eu vejo, assim, a luta espiritual dentro da minha própria casa. É verdade, meu Márcia, porque vai ser assim mesmo, vai ser pai entregando o filho entregando o pai, isso vai acontecer isso. Você veja bem, ó, hoje eu passei por uma cena de manhã, que hoje, desse ano aqui, hoje foi um dia que eu tô me sentindo, assim, melhor em todos os âmbitos, material, espiritual, sabe, assim, a opressão, que esse, assim, de janeiro para cá, de início de fevereiro para cá, eu tenho acordado, de manhã eu abri o olho, eu tô com opressão, clamando, lutando, buscando. Hoje foi o dia de todos esses meses aí, de 2 meses, que eu acordei realmente bem. Na hora que eu cheguei para almoçar, correndo, em 10 minutos para almoçar, tomar uma chuveirada para eu poder ir fazer minhas coisas em Bauru, Deus me pôs de arrimo de família para meus pais. Meu pai é aposentado só com salário mínimo. Não dá conta. É muito pouco. As coisas estão super caras. E eu sempre ajudei em casa. Aí, desde o ano passado, o senhor me colocou como arrimo mesmo. Hoje eu vou pro mercado, faço tudo. O dinheirinho dele fica para comprar uma coisinha ou outra que ele gosta só e tal. E hoje, minha mãe tirou um saquinho de pururuca da mesa. Eu cheguei para almoçar, todos eles já tinham almoçado, que isso já era 2:30 da tarde. Ela tinha pego um sorvete. Aí ela foi lá na mesa, pegou um saquinho de pururuca, eu já estava terminando de almoçar. Enfiou no bolso, eu falei, mãe, não precisa nem tirar, porque eu não vou comer, pode deixar aí para a senhora comer depois. Então você é afrontado, às vezes até dentro da tua própria família, você vê uma divisão, você vê um espírito que não procede, entende? Que não procede, que não faz parte. Primeira coisa, quando o senhor me colocou para suprir toda a necessidade de alimentação na minha casa, foi eu chegar a falar para meus pais que não tinha armário de A, de B, de C e de D, que era de todo mundo. O que eu não acabasse, eu recolocaria. Mas que era para todo mundo comer em comunhão. Que tinha uma divisão na minha casa, sempre teve. A partir do dia que Deus me colocou para fazer tudo isso sozinha, eu falei, não tem mais divisão. Agora todo mundo come, a hora que acabar, Deus prepara, eu vou repor outro. Não tem mais essa porta pode, aquela porta não pode. Que eu sempre achei um absurdo, porque minha família é crente. Uhum. Eu acho o seguinte, irmã Márcia, a sua família vai ser salva, mesmo elas fazendo essas bobagens assim, porque assim, a questão é assim, quem vai para o milênio, quem vai reinar, quem vai ser cidadão no milênio, quem vai reinar, e quem vai ainda passar por algum processo durante o milênio, mas não aqui nesse planeta, em algum outro, depois de morto, até aparecendo no banco. Então aí, quer dizer, tem as classificações que Deus vai fazer, né, durante esse processo que está vindo, né. Pode falar, quem vai falar aí, pode falar. Amém, pastor Lucas. E a gente vê a questão da carne, a carne, ela prende a gente aqui, ela cria raízes aqui, né? Ela realmente é um tipo de um grilhão mesmo, né? E a gente vê que os planos do inimigo, eles são malignos, ele quer controle absoluto, que imagine só, a gente não tendo nada e dependendo do governo para ter carro, casa e tudo, e só que a gente depende de um salário que eles vão dar, tipo uma renda universal. Então, se você não tiver essa renda universal, você simplesmente não vai ter nada. Então, vai ser um controle absoluto. E tudo está caminhando para isso. Isso vai se cumprir. Agora, o que está atrasando os planos é o Espírito de Deus, através da igreja, que somos nós. É isso que está atrasando, né? Agora, eu creio que enquanto a igreja estiver aqui, ainda vai ter luz, ainda vai ter esperança, sabe? Agora, depois, quando for tirado, aí sim, né, meu querido? Aí sim. Aí eles vão fazer o que eles quiserem, né? Agora, pastor Jones, eu queria, assim, explorar, né, essa questão que está por detrás da sua fala aí, que é o seguinte, eles vão tirar tudo. E como é que nós nos preparamos para reagir de forma correta à vontade de Deus, para não se perder? Porque se a gente se apegar, a gente se perde, vamos dizer assim, né? Então vai ficar aí preso por causa de quê? Então, quando você diz isso como profecia, com regra de que vai acontecer porque está acontecendo e vai piorar, tudo bem. Mas a questão para nós aqui é como nos preparar, ou seja, como mortificar a nossa carne,
como ouvir a voz de Deus, como se desprender, como render, né? Porque eu acho que quem vai assistir essa aula aqui depois está interessado não numa profecia apavorante de que vai acontecer coisas terríveis, mas sim falar assim, não, aquela aula eu aprendi alguma coisa sobre a mortificação da minha carne, sobre como me posicionar, né, sobre como amar Deus para não padecer nessas armadilhas, né? Entendeu? Eu entendo, pastor Lucas. Eu vejo que realmente o trabalhar de Deus com cada um é diferente. A sugestão que eu daria para quem estiver ouvindo e todos aqui é a gente realmente se entregar a Deus e se entregar ao trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Porque o trabalhar de Deus em cada um é diferente, pastor Lucas, né? No pastor Lucas é um, na irmã Márcia é outro, no irmão Daniel. É a gente se entregar a Deus, para ele fazer esse trabalho da gente matar a carne. Porque a carne é a âncora que nos prende aqui, né? Por exemplo, se começar a tirar essas coisas da carne, as pessoas têm medo. E através do medo, elas vão se entregar, né? Agora, se a gente tiver mortificado a carne mesmo, a gente vai ter esse dom espiritual, essa graça de Deus de resistir, de conseguir resistir a isso. Mas é um trabalho que é diferente em cada um, pastor Lucas, né? A minha sugestão seria, entrega os teus caminhos ao Senhor, né? A gente buscar a Deus, se entregar a Ele, temer a Ele e buscar aqui, como igreja, como irmãos, de todo jeito. É isso que a gente vai ter que fazer. Se entregar a Deus mesmo a cada dia mais, né? Então, acontece assim. Só um pouquinho, irmão Daniel, só falar umas duas frases. Existem pastores que pregam de uma forma que não gera desapego. Existem doutrinas que são religiosas que não geram mortificação da carne. Existem pastores que também pregam doutrinas que mortificam a carne e doutrinas que dão desapego. Só que no nível que a gente vai enfrentar, sabe, eu acho que as coisas do coração que estão sendo ensinadas agora, né, elas precisam de uma profundidade maior. Onde eu encontrei a profundidade maior? Na Ellen e no Small Still Small Voice. Então, eu abandonei ouvir determinados pastores na internet, YouTube, coisa do tipo, porque ali eu estou conseguindo encontrar realmente um sumo de tudo ali que você precisa para estar no coração de Deus e viver dentro da intensidade do que Deus quer. Agora, é claro, tem outros pastores muito bons também, que ensinam que você, não sendo egoísta, já vivendo para Deus e tendo uma atitude espiritual mesmo, já te deixa preparado para qualquer situação futura. Isso também tem. Não digo. E eu nem sei avaliar quem nível que está cada um, né? Não consigo saber. Mas o importante é isso. Pode falar, irmão Miguel. Vou falar um pouco acerca do jejum, que o pastor Lucas gosta muito desse tema, e como é para falar acerca de sacrifício, é assim, o jejum, eu também aprendi que o jejum, claro que sim, é uma excelente forma da pessoa se libertar de tudo, porque a pessoa basicamente está a dizer a Deus que eu não quero nada daqui deste mundo, eu só te quero a ti. Nada daqui me importa, nada eu quero, o que me satisfaz, o que me sacia és tu. É Deus que neste momento é de ti que eu preciso, é do alimento que eu preciso, é de ti, não é deste alimento do mundo. Mas o que é que eu aprendi? Aprendi que o jejum não é uma espécie de que uma pessoa que a gente queira convencer o pai. O jejum não serve para convencer o pai de coisa nenhuma. O jejum serve, sim, para que a vontade do pai seja feita. Amém. O verdadeiro jejum é na vontade do pai. Ou seja, eu estou a jejuar por uma causa, mas ao mesmo tempo eu tenho que jejuar para que aquela causa seja dentro da vontade do pai. E que, se não for, através do jejum, o pai vai revelar de alguma forma, seja através de outra pessoa, seja através de um sonho, seja através até
de voz, lá está, mais uma vez volto a dizer que nunca ouvi a voz do Pai, mas já houve quem ouvisse, o Pai vai acabar por mostrar que aquilo não é a vontade dele. Mas o jejum é um sacrifício, sim, mas não é um sacrifício como uma barganha, não é como, Pai, coitadinho, tem pena de mim, estou cheio de fome, estou há uma semana sem comer, não tens pena de mim, não me dás o que eu quero, não. Porque se o jejum é mesmo para essa entrega total, é mesmo para dizer, eu só preciso de ti, Pai. Eu não, nada aqui me sustém, só tu é que me sustens, por favor. E só é possível. Como é que uma pessoa jejua uma semana sem a ajuda de Deus? Se tiver num dia normal, se não estiver a jejuar, se estiver sem comer o dia todo, às 4, 5 da tarde estou cheio de fome. Acho que qualquer pessoa já vai estar cheia de fome. Se a pessoa não estiver a jejuar, portanto, mesmo esse próprio ato desse sacrifício já é na vontade de Deus. Porque se Deus não nos aliviasse, está aquilo que a gente já falou aí há tempo de até mesmo a forma como Deus se mostra o seu poder. Para já, o jejum é fascinante e é por isso é que eu digo que é viciante a pessoa jejuar mais dias, porque os maiores efeitos começam-se a notar mais a partir do segundo e terceiro dia, é quando se nota mais. E depois, o que eu ia dizer, que também era importante acerca disso, esqueci, mas pronto, é a forma como nós, já foi falado isto, até o pastor Lucas falou sobre isto e tudo numa live, e eu e o pastor Lucas já tivemos esta conversa bastantes vezes, que eu me recordo bem, é a forma como nós às vezes estamos tão pronto, a mim o jejum costuma-me dar energia, mas às vezes também me tira a energia, às vezes também dá aquelas chegada a tonturas e tudo. E se a pessoa cair de joelhos em oração, naquele momento de jejum, e dizer, Pai, eu estou esfomeado, este jejum está a ser terrível para mim. Eu normalmente também já disse que quanto mais a fome e mais a tentação, o cheiro a comida e as ofertas à volta, também tem a ver com a intensidade da causa. Mas a forma como nós, quando nos ajoelhamos e dizemos, Pai, por favor, ajuda-me, liberta-me, ajuda-me a saciar esta fome, e o Pai simplesmente é como se pusesse comida no nosso estômago. Eu não sei se é um maná que ele põe no nosso estômago, eu não sei o que é que se passa, mas simplesmente a fome desaparece. E se a pessoa, mesmo que estiver com tonturas e estiver cansado, isso também desaparece. Ou seja, então, essa é também uma prova que está tudo a ser feito na orientação e na vontade do Pai. E é só isto que eu queria dizer. Obrigado por me ouvirem. Gostei muito dessa informação, irmão Daniel. Porque, veja, o que aconteceu? Com esse vídeo do irmão Rubens Júnior, eu aprendi coisas e detalhes específicos que nunca ninguém tinha falado para mim. Porque, por exemplo, as noivas sábias estão se preparando. Aí eu falei, poxa, tudo que eu podia fazer de noiva sábia eu estou fazendo, mas eu acho que ainda não está bom, alguma coisa está faltando, eu estou tendo os meus problemas. Quando veio esse áudio que ele especificou, você tem que obedecer totalmente, desapegar e mortificar a carne, pronto, já foquei. Agora, quando você fala que se eu estiver fazendo um jejum e sentir fome, Deus me providencia o alimento espiritual, uma atitude que eu não sabia, e se você estiver tonto da cabeça e variando, você clama ali e Deus te cura, é outra informação para mim que é muito crucial, é pequenina, mas tem uma importância muito grande, vai fazer uma diferença enorme, é que nem um ângulo de uma bala. No começo a abertura é pequena, mas lá na frente vai ser grande. E o que eu fazia? Quando eu sentia que eu estava com fome, eu ia dormir. E quando eu sentia que eu estava confuso, ou eu dormia, ou eu parava de jejum. Porque eu falei, não, está me fazendo mal. Então, eu não tinha essa atitude de chegar a Deus, né, ultrapassando esses limites. E eu fiquei preocupado com isso, porque, eu preciso escavar meu coração a ponto de que eu esteja realmente purificado, porque senão eu vou achar que eu estou bem, que o meu jejum foi suficiente, e eu não desci aquele nível e não expeli aquilo que precisava expelir. É que nem aqueles furuncos que dá na pele, né, que outro dia, quando eu cheguei aqui na chácara, logo nas primeiras semanas, tinha um berne aqui dentro da minha carne, que é doloroso. Você tem que encontrar um método de espremer sua carne e sair fora. Então,
é perigoso, sabe, você ficar no nível medíocre, médio, né, médio, medíocre, de jejum e achando, poxa vida, eu acho que eu estou bem, né, e aí não espremeu o carnegão e não saiu o furúnculo. Pode falar, irmão. Eu gostei do que você falou, irmão. Parabéns, obrigado. E aí não tem que ver com a intenção que você faz o jejum? Sim, tem, mas é porque tem gente que é moderado. Eu, por exemplo, sou um cara muito moderado no jejum. Por exemplo, ontem eu fiz jejum 24 horas, aí eu acrescentei mais 6 horas e almocei hoje à 1 da tarde, porque eu tomei café de manhã, fui dar aula e passei o dia sem comer, à noite e dormi. Mas eu estou com uma necessidade de entrar mais profundo no amor de Deus, na comunhão, e espremer alguma coisa que tiver escondido na minha carne. Então, eu não consegui ultrapassar mais de 4 dias, que foi onde eu consegui, porque quando eu começava ou ficar com a cabeça zonza, ou com muita fome, eu ia dormir para tentar ter uma extensão do tempo, e aí chegava uma hora que eu falei, não, eu vou parar porque eu vou morrer, eu vou dar um colapso, então eu vou parar, e eu não consegui chegar nisso de pedir essa dependência de Deus, que eu achei maravilhoso essa dica. Então, para mim, já acrescentou aquilo a pergunta que eu fiz, como vocês vão explicar para as pessoas que querem se preparar para o arrebatamento, esse nível que Deus quer. Acabou de responder um item, cada um está respondendo um pouco, então isso é bom. Vai, pode falar aí, quem quer falar. Muito obrigado por sua contribuição, irmão. Amém, pastor Lucas. Eu vejo que o método que Deus utiliza para cada um é diferente, pastor Lucas, né? O objetivo de Deus é o mesmo, é arrancar as nossas raízes daqui, né? Agora, você veja que o irmão Daniel, o jejum, a questão do jejum, é uma coisa de arrancar a raiz também. Arranca a raiz. Agora, os métodos, pastor Lucas, vai ser diferente para cada um. Né? Eu acredito nisso também, mas eu sempre gosto de testar todo tipo de método para saber qual que vai ser o mais eficaz para mim. Porque eu não quero ficar numa posição de comodismo, de falar assim, poxa, e aí, você conseguiu? Eu falei, bom, não sei. Por quê? Acho que sim, né? Mas você encontrou um resultado? Não. Mas então, funcionou? Eu falei, não tenho certeza. Então, quer dizer, você não tem uma resposta conclusiva. E quando você ultrapassa limites, como o irmão Daniel falou, é o método dele, tudo bem, pode ter outro método, outra maneira de Deus trabalhar. Mas você tem uma resposta conclusiva. É isso que é importante. Você não vai ficar nessa insegurança, porque o que eu mostrei aqui para vocês durante muito tempo. Eu não sei se eu sou dos 144 mil, eu não sei se eu sou noivo, eu estou passando um monte de luta, e o tempo está chegando, Deus me deu até um prazo, agora falou para mim que eu estou em contagem regressiva, e contou 25 dias, então eu acho que lá para o dia 25, 26 desse mês, esse prazo termina. Então, e aí? Qual vai ser a minha conclusão? Então, é por isso que eu aproveitei de pegar essa visão do arrebatamento do irmão, trazer aqui para poder entrar num acordo aí de time, né? Pode falar, quem vai falar? Porque pode ser o método do jejum, pode ser outro método, não tem problema para mim, eu não estou apegado a nenhuma doutrina, eu quero respostas para mim e para outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Porque qual é a melhor coisa que nós temos que fazer? É fazer maior número de pessoas participar do arrebatamento dos 144 mil. Porque os 144 mil não é um número limitado, é um número figurado. E tem gente que acha que é limitado. E aí a pessoa não fez todo o esforço necessário, vai passar para ser noiva na grande tribulação, ou noiva sábia ou noiva tola. Por quê? Porque faltou instrução, como diz em Oséias, né? O povo sofre por falta de entendimento. Então, eu acho assim, essa live ela tem que dar alguma coisa. Ou essas lives de guerra espiritual, como eu falei. Não adianta eu ficar estudando Apocalipse, Gênesis, ensinando os segredos do universo, de tudo, e não deixar ninguém preparado para a volta de Jesus. Para mim, o coração puro, preparado, é o mais importante. Quer dizer, então, o nosso objetivo como Guerra Celestial, como Igreja Shekinah, é realmente chegar na preparação da noiva. Quem quer falar, pode falar. Que já está perto de nós encerrar, já são 9h30, né? Eu gostei dos comentários, parabéns, obrigado. Eu quero isso exatamente aí. Eu vejo que o avivamento, pastor Lucas, vai ser uma quebra de paradigmas, né? O avivamento vai quebrar coisas que a gente ainda não sabe, entendeu? Porque antes do arrebatamento, vai ter o avivamento,
né? Amém. É disso que muita gente pula, gosta de pular, né? Ah, como é o arrebatamento, mas vai acontecer algo antes que se chama o avivamento ou despertar da igreja. Isso aí vai quebrar paradigmas que, olha, pastor. Com certeza, pastor Jones, com certeza. Mas a gente tem duas escolas aqui agora, nesse momento. A escola dos 144 mil e a escola da noiva, que vai acontecer depois, que é a quebra de paradigmas para preparar a noiva. Então, depois que fechar o pacote, 144 mil, a gente já entrar na live, já sabe quem é dos 144 mil e quem não vai mais ser, porque fechou o pacote, o que você vai passar? Para o segundo estágio, que é a quebra do paradigma, que esses daí vão trazer depois de ter ido lá no céu e recebido todas as instruções para se preparar a noiva para o final. Aí entra no outro processo, né? Mas ainda não está no segundo, nós estamos no primeiro, então vamos aproveitar o máximo do primeiro. Você sabe quem que vai ser aqui, 144 mil? Eu não sei. Eu não sei se é o irmão Geraldo, se sou eu, se é a irmã Márcia, se é a minha filha, se é o irmão Daniel. Está todo mundo aqui na corrida. Porque a corrida de 144 mil, até onde eu sei, não terminou. Então, se Deus me deu um prazo de 25 dias, pode ser que essa corrida, pelo menos para mim, pode ser que termine daqui 25 dias, ou até menos, porque a revelação foi dada lá no dia 1º. Então, veja só. Existe quantos de 144 mil? Um na Páscoa, outro no Pentecostes e outro no Tabernáculo, então são 3 turmas. Como é que se monta 144 mil? 12 de 12 mil de 12. 12 de 12 de mil. Tem várias maneiras de agrupar 3 festas, 3 turmas em festas, em 3 festas. Uma turma de 144 mil em 3 festas. Então, assim, vamos explorar, porque nós temos que correr e dar o melhor. Vamos explorar o máximo. Depois que Deus selecionou, pronto, já não dá mais para fazer nada. Você entra numa outra situação. E Deus falou que mesmo que não seja 144 mil, Deus tem outros propósitos, vai ter revestimento de poder também para aqueles que estão dispostos a servir. É outra camada, é outra coisa, mas não perde salvação e também não porque os 144 mil, uma tropa de elite, vamos dizer assim. E a noiva está ali junto, porque faz parte da noiva aquela tropa de elite e aquela outra. Vamos supor, a cabeça da noiva e o corpo da noiva, os ombros da noiva, os braços da noiva, as pernas da noiva e os pés da noiva. Mas é noiva. Entendeu? Pode falar quem quiser ainda, que eu vou parar a gravação para... vai ter ondas, né, pastor Lu, de avivamento. A gente quer pegar a primeira, entendeu? Ah, né? claro. A gente quer a primeira. Todo aluno esforçado quer pegar a nota primeiro para não ir para o segundo bimestre, terceiro bimestre, isso é característico, e Deus gosta disso. Os meus melhores alunos são o quê? Os que passam com 10 logo nas primeiras provas, eles ficam com pouco ponto para terminar as provas, para coisa. Então, e é isso que nós queremos. Pode falar, irmã Márcia. Nós queremos mostrar um amor por Deus, né? Na disposição daquilo que ele... Mas é o que eu digo, viu, pastor Lucas? É o que eu digo. A gente sabendo, a gente tendo essa revelação já é um ótimo sinal para nós, entende? Né? Eu acho que a comunhão é andar no Espírito todo o tempo. Porque só o jejum, sem a humilhação, sem se alimentar da palavra... Porque é um conjunto de coisas. É você aniquilar teu ego, é você estar consciente do reino e estar vivendo, subjugando a tua carne em todo o tempo. Pelo menos foi isso que eu entendi do áudio que eu escutei de manhã, do irmão lá que colocou a parte. É o tempo inteiro, é você tá com a consciência, porque assim, vou falar de mim, né? Posso falar de ninguém. Eu de manhã é a parte que eu me alimento bastante. Eu acordo 5:30 da manhã, 6 horas eu já tô com meu cafezinho lá e já tô me alimentando. E depois eu vou ter que sair para trabalhar, vou ter que sair para fazer minhas coisas. Às vezes eu até passo um pouquinho do tempo, porque se eu pudesse eu ficava o dia inteiro me enchendo das coisas de Deus, mas eu tenho meus compromissos, eu tenho que ir. Então, aí o material vai te tirando. Aí vem situações que você poderia perder o fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade. Então, você vai exercer esse domínio sobre a tua carne. Não é só no jejum. Porque o que diz respeito a você, o sentimento vir, porque as pessoas às vezes ultrapassam o limite,
Por exemplo, hoje eu marquei às 4 horas pro moço arrumar meu vidro, já tinha ido essa semana, vou dar um exemplo, tá? Já tinha ido na terça-feira, marcamos para hoje às 4, ainda falei para ele, mas a hora que eu chegar você vai pôr? Não, vou pôr para você. Eu cheguei 4 horas, ele não estava, ele chegou 5 horas, eu falei, tudo bom, Vilmar, vamos pôr? Não, já vou pôr. Deu 15 para 6, ele não tinha vindo pôr meu vidro ainda. E eu sentei ali, sentada, e eu fui me contendo a minha carne. Contendo a minha carne, teve várias vezes que eu tive que ter domínio sobre a minha emoção. Porque se eu deixasse minha carne florescer, eu ia chegar ali e já ia virar e já ia falar para ele, ó, não tem condição. O que você quer fazer? Me devolve o dinheiro? Faz 2 horas, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu contive a minha carne, eu respirei, eu voltei e falei assim, Gilmar, não posso esperar mais, eu tenho cliente para atender e tal, tal, e não sei o que. Aí, olha a forma como eu fui, aí ele ficou constrangido. Não, amanhã, você não pode vir amanhã de manhã? Eu falei, de manhã para mim não dá. Falei, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu posso. Sábado você pode? Eu falei, sábado de manhã para mim não dá, se você quiser. Eu vou sair da minha cidade só para vir fazer isso, mas eu só posso no sábado à tarde. Não, você pode vir amanhã, vamos fazer o seguinte, eu vou adiantar tudo que eu tenho, vou trabalhar até mais tarde para amanhã eu fazer, porque ficou chato para ele. Entendeu? Mas eu fui testada, eu podia explodir ali. E eu tive que me conter várias e várias vezes. Se eu falar para os irmãos que eu não pensei em 500, mas eu tive uma batalha ali com a minha carne, para colocar minha carne num lugar, respirar fundo e não brigar, entendeu? Então isso também faz parte da nossa preparação. Muito bem. Jejum faz parte da preparação, com o propósito de buscar as coisas que é terrena, para a gente estar próximo do Senhor. Por isso que eu perguntei, qual a intenção do jejum? Eu, pelo menos, eu nunca fui muito de jejuar, mas quando eu jejuo, eu quero estar mais próxima de Deus, eu quero ouvir a voz dele, eu quero senti-lo, eu queria ter uma experiência sobrenatural, mas eu quero sentir o Senhor mais próximo. A minha intenção quando eu faço o jejum, hoje é para quê? Para estar próximo de Deus, entendeu? Para sentir, ter mais sensibilidade. Agora, sem orar, sem ler, sem ouvir a palavra de Deus, sem se alimentar, que a palavra dele é alimento para a nossa alma. Do jeito que a gente senta na mesa para alimentar a nossa carne, a palavra dele é alimento para a nossa alma. Se encher com as coisas dele e com as coisas boas, né, irmão Lucas? As coisas boas, que qualquer alimento também não resolve. Hoje tem de tudo. Tem de tudo. Tudo muito misturado, muito bagunçado. E aquilo vai enchendo a gente. E aquilo, mas eu creio que o Senhor, que é a noiva, desperta para saber que ela não é desse mundo que ela está carregando por aqui. E a confiança total em Deus, até nas nossas necessidades básicas. É praticar a palavra daquilo que o Senhor fala assim, ó. Não se preocupa com o que vai comer, do que vai calçar, do que vai fazer. E até isso vai desenvolvendo a gente. Quando você vai descansando em Deus. E eu entendo que o Senhor, que é a noiva, já vivendo no reino. Amém. Muito obrigado. Em todos os sentidos. É assim que eu entendo. Pelo menos do áudio que escutei hoje do irmão, é isso. É isso que o Senhor quer. A gente está operando na fé, na confiança plena em Deus, sufocando a nossa carne, no ego, no dia a dia, com a mente já lá em cima. Amém. E o jejum mortificando a nossa carne para alcançar mais conexão com Deus. Amém. Irmão Daniel, quer falar, irmão Daniel? Vai. Mais uma instrução preciosa aí, ó. Mais uma instrução preciosa. Aquela do irmão Daniel, agora da irmã Márcia, do pastor Jones. É isso aí. É isso aí. Vamos explorando aí. Fala, irmão Daniel, fala. Senão, gente, a gente polariza muito de uma forma até religiosa, porque a irmã Márcia já colocou um outro aspecto diferente do irmão Daniel. Você está vendo que isso forma um conhecimento mais abrangente, porque o religioso, ele acaba fazendo coisas assim, ó, metódicas e agressivas e barganhosas, né, como o irmão Daniel falou, porque eu estou fazendo, porque eu quero aquilo outro, entendeu? Foi muito bom, parabéns. Meu passado... A religiosidade é fake news, né, pastor Lucas? É uma fake news. É uma falsa santificação a religiosidade. Fala, irmão Daniel. O momento que não pode ter falsa santificação é agora, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Pode falar, irmão Daniel. O Daniel quer falar, pastor Lucas. Liga o microfone, ué. Não, mas não é só ligar o microfone. Existe uma mão para levantar. Existe uma ordem. Se a pessoa normalmente, nestas lives, quando quer falar, levanta a mão e fica à espera que a pessoa que está a dirigir lhe dê a palavra. Se a pessoa não dá, a pessoa, pelo menos eu, fui ensinado dessa forma. Acho que o pastor Lucas, como professor, também deve concordar com isso, não é? Mas eu já estava falando, eu já já estava falando. Pronto, o que eu queria falar é o seguinte, acerca do jejum exagerado. Eu amei que o pastor Lucas tivesse tocado nesse ponto, porque vamos exprimir mais um pouco. Esse jejum exagerado era mesmo o tipo de jejum que eu fazia por pensar que o jejum era para convencer o pai. Mas não, o jejum nunca é para convencer o pai. O jejum é para combater as hostes espirituais que tentam impedir o processo. Nunca é para tentar convencer o pai de nada. O jejum serve para a revelação e para que a vontade do pai que seja feita e sabermos, e nós temos que saber, temos a responsabilidade e o dever de saber que a vontade do pai é o melhor para nós. E é por isso que até mesmo no mês de novembro, eu cheguei a falar disso no mês de novembro, eu ter apontado as horas e ter dado por mim a jejuar, foram cerca de 460 horas, pronto, foram cerca de 460 horas num mês de 720 horas. E eu olhei e vi, isto não é normal, isto. E eu queria fazer metade. Agora, da forma como estou a fazer, para já o pai ensinou-me que isso não funciona dessa forma, que o jejum é para que a vontade dele seja manifesta na minha vida. O jejum é uma entrega. É uma entrega, portanto, é para eu andar na vontade dele. Seja ela qual for a vontade, eu tenho que aprender qual é a vontade, tenho que receber a revelação da vontade e andar nessa vontade. E depois, o que é que... Eu estou dando um pouco com falha de memória. E pronto, o jejum é feito dessa forma. Se a pessoa vai cair no exagero, lá está essa religiosidade, das causas de precisamente estar a cometer exagero no jejum foi exatamente por isso, por achar que quanto mais jejuasse, mais a causa que eu estava pela qual eu estava a jejuar, mais depressa conseguiria ser atingida. E então fazia com que eu achasse na minha qualidade humana, que no fundo é isto, na minha qualidade humana por vezes de leigo e às vezes até mesmo de idiota, via-me a pensar, bom, então é porque se eu não estou a ver nada naquela causa que está a acontecer, não há um sinal de que aquilo está a acontecer, é porque eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu pensava exatamente assim, irmão. Exatamente assim. É uma loucura. Isto é uma loucura. Isto traz ansiedade, isto traz tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam que não se deve fazer e é tudo o contrário daquilo que Cristo nos ensinou. O jejum não é nada disso. O jejum é uma entrega. É o verdadeiro sacrifício vivo. Eu entrego-me a ti porque eu vim de ti e eu quero voltar a ti. E este mundo que está aqui não me agrada, não me sacia, não me satisfaz e só tu me satisfazes. Então eu quero me entregar a ti e quanto mais depressa eu tiver em ti e tu em mim, melhor. Obrigado por me ouvir. Não, foi ótimo. Amém. Viu, pastor Lucas? Me veio uma coisa forte agora com essa questão, viu? O Espírito Santo tocou forte em relação a isso que eu falei agora, que é a questão de que a religiosidade, ela é uma falsa santificação. Ela não vai funcionar, pastor Lucas, não vai, a hora que precisar, ela não vai funcionar bem. Isso aí não vai dar certo, não. Uhum. Concordo. Mas eu estou gostando agora do nível que a aula chegou, porque está resolvendo as minhas dúvidas. Isso que o irmão Daniel falou, era o que eu fazia, porque por que eu cheguei a 4 dias? Eu falei, não,
No primeiro dia não deu certo, no segundo dia não deu certo, vou até o terceiro dia, não deu certo, vou ao quarto dia. Eu falei, pô, vou morrer, então, porque eu não estou conseguindo resultado. E agora, como ele falou, esse aspecto de eu sou rendido a ti e quero a tua vontade, não a minha, e é para revelar a tua vontade, porque eu quero ser teu, e eu sou teu, e quero sair daqui, porque esse negócio aqui não está bom. Foi, melhorou todo o paradigma, mudou tudo na minha cabeça agora. Então, você veja, que a gente começa a fazer coisas porque vê os outros fazer na igreja, mas não sabe qual é o propósito certo. E aí começa um monte de gente imitar a gente sem fundamento. E a base da religiosidade é isso, da religião. É gente imitando gente sem saber o que está fazendo. Pode falar. Então, irmão Lucas, porque uma vez eu até discuti com o irmão lá na casa da Andréia. Nem fiquei para orar, fui embora. Eu fiquei irada aquele dia mesmo. E o irmão falou que eu tinha que tomar cuidado, porque eu buscava muito as coisas de Deus e sempre queria mais, queria saber mais, sempre buscando. E ele falou para mim que eu tinha que tomar um cuidado, porque eu tenho minha filha e o contra-ataque aqui do inimigo e tal, e não sei o que, né? Eu falei, irmão, mas o material pode? O material pode, porque vocês vão para a igreja para buscar a palavra de carro, casa, casamento, aí pode. Eu busco o que é do céu, porque o que é da terra já estou enfastiada de tudo isso que já me sufoca. Se eu não buscar Deus e não buscar as coisas que são do céu, eu vou ficar buscando as coisas terrenas. E outra, aí eu dei um exemplo para ele. Que exemplo que a gente tem da Bíblia de jejum? Sempre fala-se de Daniel, não é? Uhum. Mas Daniel jejuou com qual objetivo? Encontrar a revelação de Deus. Exatamente. Ele estava buscando, ele queria saber o que seria do povo dele. Ele estava buscando o que era de assunto espiritual, ele não estava buscando nada material. Aí Exato. Deus veio e respondeu. Então, já está aí. Eu já encontrei várias clientes minhas, que tem cada uma é de um lugar, e falaram assim, por que você não faz assim? Por que você não faz isso? Por que você não jejua para você largar de fumar? Você entende? E eu nunca fui, particularmente, de fazer jejum para coisa material. Porque se você jejuar para isso, Deus vai lá e opera. Eu nunca senti muita alegria nessa parte. Uhum. Bom, eu, na verdade, irmã Márcia, eu também fiquei na católica até os 17 anos, passei para a evangélica, 17, 18, já fui para a congregação, fiquei 7 anos. Então, lá eu não aprendi a jejuar exatamente, porque lá não se tem o costume de jejuar. E então, eu sempre busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Eu nunca fui para a igreja porque eu queria carro ou prosperidade. Eu queria salvar minha alma, na verdade, era bem isso. O medo da morte, eu queria salvar minha alma. Mas a primeira vez que eu fui no culto da congregação, porque eu queria namorar uma irmãzinha muito bonita, que eu achei que ia dar certo. Foi a desculpa, né? Foi a fisgada, né? Que Deus fez no do peixe. Entendeu? Mas então eu sempre pensei dessa forma, como você falou aí, tá bom? De não buscar as coisas da terra. Pode falar. Mas comigo foi ao contrário, tá? Deus me permitiu um aperto tão grande na minha vida que eu fui buscar tudo que era da terra. Porque quando falava... Cada um tem uma fisgada, né? Porque quando falava de vida eterna para mim, eu falava para Deus, nossa, mas a minha vida aqui tá tão ruim, dá para resolver essa depois? E eu vi muito crua, porque eu tinha muita leitura da palavra, mas eu não tinha experiência. Então uma vez Deus tomou do irmão Daniel e falou para mim, o teu crescimento vai ser gradativo. Aos poucos eu vou te alicerçando e vou fazer você crescer. Não vai ser tudo rápido. Porque eu vi muita gente batizar hoje e amanhã tá num nível espiritual assim, meu Deus, um foguete. E o meu foi de degrau em degrau. O pessoal falava de prova espiritual, eu não sabia o que era isso. Porque Deus fez tanta obra material na minha vida, assim que Ele me tirou, consertou tanto minha vida terrena, que era tudo fora do cabo, que eu falava assim, mas que prova é essa que esse povo fala tanto? Porque assim, eu não tinha discernimento, e Deus fez muita obra material na minha
De chegar teu irmão e falar assim, ó, fica em paz que ela vai chorar também. É. Eu era só alegria, mas eu tinha uma vida muito carnal. Deus arrumou muita coisa material minha e depois Deus foi me dando o crescimento. Só que, olha só, do que era carnal, Deus virou espiritual. Amém. E do que era espiritual, o Senhor foi me ensinando a amar Ele, mas que sobre todas as coisas, entendeu? E desejar o céu acima de tudo. Então, realmente, eu acredito que Deus tem um meio de trabalhar na vida de cada um de nós, porque nós somos seres únicos. É. Viu, irmão Daniel? Deixa eu só te explicar uma coisa. Nós estamos no Brasil, você está em Portugal. Existem uns cabos de fibra ótica que passam pelo oceano. O que você faz aí leva 3 segundos, às vezes, dependendo da conexão minha e da internet, para eu responder. Então, esse negócio de abaixar e levantar a mão aí, às vezes eu já dei a ordem de abaixar, a ordem de levantar, e você não viu por causa desse atraso. O programa do Meeting, ele atrasa uns e adianta outros. Os que são mais lentos, ele adianta o pacote, e os que são mais rápidos, ele atrasa, porque todo mundo tem a impressão de que está conversando instantaneamente, entendeu? São milissegundos. Exatamente. Por isso que você ficou nervoso, abaixou a mão, levantou a mão, mas aqui no Brasil a coisa estava acontecendo diferente. Tá bom, irmãos? Vamos orar então, agradecer? Foi muito bom, aprendi. O meu desejo também não era ficar falando aqui todas as coisas prontas, né, e aprender alguma coisa, isso já vou usar, né, tudo que eu aprendi do irmão Daniel, da irmã Márcia, do pastor Jones, sobre os aspectos da mortificação, né, que nós precisamos enfrentar. Eu sei que a minha carne já entra em conflito, porque tem coisa que a carne diz assim, não gostei dessa conversa, não. Entendeu? Então vamos se submeter a Deus e buscar o Senhor, tá bom? Quem vai orar para agradecer? Porque senão já foi 2 horas, gente. Senão fica muito longo isso aqui. Eu já orei. É. Márcia, você dá uns 3 agradecimentos que eu fecho agora. Irmão Daniel. Não, eu não. Agradeça. Quer orar, irmão Daniel? Pode mandar bala. Posso mandar bala, tá bom. Vamos orar então. Nosso tão santo, nosso tão bondoso, nosso tão grandioso, nosso tão perfeito, Pai. Muito obrigado por esta live tão abençoada, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que nos ensinas, tudo aquilo que partilhas connosco, todas as revelações que nos dás. Muito obrigado por estas congregações que nos fortalecem em conhecimento, sabedoria vinda de Ti e até nos dão mais esperança e mais força e coragem para combater tudo aquilo que aí vem, todas as adversidades. Nosso Pai, nós te pedimos uma grande bênção para toda esta igreja, todos os membros desta igreja. Nós te pedimos que possas alimentar com comida abençoada tua todos aqueles que estão a passar por necessidades, possas curar todos aqueles que estão enfermos, que nos possas distribuir os teus dons perante nós, que nos possas edificar cada vez mais e nos tornar cada vez mais homens e mulheres segundo a tua vontade. E que a tua vontade se possa refletir cada vez mais nas nossas vidas. Que toda a nossa vida seja um reflexo dela própria. Nosso Santo Pai, nós te agradecemos imensamente pelo sacrifício do teu Santo Filho Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele nos ensinou, pela porta para a vida eterna que Ele nos abriu, por todos os fardos que Ele nos aliviou e por todo o amor que Ele nos ensinou e que nos deu. Nós também te pedimos que possas abençoar e cuidar de todos os nossos familiares, que lhes possas dar a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra essa oportunidade e que nos possas usar para distribuir para espalhar a tua verdade, Pai, por todos aqueles que estão sedentes da tua palavra. Nosso Santo Pai, nós também te pedimos que abençoes e perdoes e protejas os nossos inimigos e também que lhes possas dar a oportunidade de ouvirem a tua palavra de salvação e que se nos tiveres que usar para esse fim, por favor, Pai, usa-nos em toda a tua vontade, em tudo aquilo que tu sonhares para nós. Santo Pai, nós também te pedimos uma bênção muito especial sobre todos os nossos pastores e todos aqueles que oram constantemente por nós e todos aqueles que jejuam e todos aqueles que
que se preocupam em cuidar dos outros membros, Pai. Muito obrigado pelo amor que nos ensinaste, pela forma como nos ensinaste a cuidar uns dos outros e pela forma como nós temos vindo a cuidar uns dos outros e a partilhar esse amor também uns com os outros. Santo Pai, nós pedimos também que nos possas inundar de sabedoria, entendimento e discernimento e que possas sondar os nossos corações, Pai, ajudar a melhorar tudo aquilo que tiver mal, Pai, encher os nossos corações do Teu Santo Espírito e derramar sobre nós o sangue do Teu Filho, Pai, para nos proteger e que nos possas dar todas as armas que tens para nos dar, Pai, e todo o fortalecimento que tens para nos dar para combater o inimigo. Nós pedimos também que nos possas dar sempre o discernimento para entendermos que todas as pessoas que por vezes agem contra nós estão a ser usadas pelo inimigo e que nós devemos orar por elas e perdoar e sermos exemplos do amor que o Teu Santo Filho nos ensinou. Santo Pai, nós te agradecemos todas estas coisas e te pedimos em nome do Teu tão santo, tão bondoso, tão misericordioso, Amém. tão vitorioso Filho Jesus Cristo, por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém. Então, irmãos, obrigado aí pela live, foi maravilhoso, eu também me alimentei bastante espiritualmente, e eu vou parar a gravação aqui, obrigado pelas orações, por tudo.